Hoje, a gente vai fundo numa questão que afeta a vida de muita gente. O que acontece quando o nosso próprio trabalho acaba nos machucando? Vamos explorar os sistemas que foram criados para proteger as pessoas quando o emprego, infelizmente, causa algum dano. O trabalho é uma parte muito central da vida, né? Mas ele também carrega riscos. Então, a pergunta que fica é: o que acontece quando uma lesão ou uma doença é resultado direto do ofício de alguém? É isso que a gente vai entender agora. Bora lá, então. A gente começa com o conceito principal, depois mergulha numa mudança de mentalidade que foi, uau, gigante. Em seguida, a gente detalha o que está coberto, dá uma olhada num exemplo bem prático, entende como tudo é verificado e, para fechar, a gente pensa um pouco sobre o futuro disso tudo. Vamos nessa! Para começar, vamos dar nome aos bois. Qual é o campo oficial que estuda exatamente esse problema? O nome é infortunística. E pode parecer um termo técnico, mas não é só isso. Essa é a estrutura, sabe? A base que nos ajuda a entender e, o que é mais importante, a gerenciar os danos que podem surgir do trabalho. Agora é aqui que a coisa fica bem interessante. A filosofia por trás da segurança no trabalho mudou da água para o vinho ao longo do tempo. Vamos ver como foi essa virada de chave. Antigamente, a gente vivia num verdadeiro jogo de empurra-empurra. A preocupação era achar um culpado. Isso, na maioria das vezes, deixava quem se machucou totalmente desamparado. Felizmente, a gente evoluiu para um princípio moderno, que se baseia numa ideia bem simples, mas muito poderosa. E essa frase, ela resume tudo de forma brilhante. É a essência da teoria do risco. O foco sai da culpa e vai para o reconhecimento de que o trabalho, por si só, tem seus perigos e que é uma responsabilidade social cuidar disso. Certo, então o que exatamente esse sistema de proteção cobre? Olha, as definições são bem específicas e é fundamental a gente entender cada uma delas. Primeiro temos o que a maioria das pessoas já pensa de cara, um acidente de trabalho. É aquele evento súbito, sabe? Um incidente específico bem identificável que acontece no trampo. Uma queda, um corte, esse tipo de coisa. Depois vem as doenças profissionais. Aqui a gente fala de problemas de saúde que são resultado direto das tarefas de uma profissão específica. O exemplo clássico é a silicose em mineiros, por conta da exposição constante ao pó de sílica. E tem também a doença do trabalho, que é um pouco mais sutil. Ela não vem de uma substância, mas sim do ambiente, das condições, das exigências da função ao longo do tempo. Sabe a famosa LER, a lesão por esforço repetitivo? É um exemplo perfeito disso. E olha que interessante, a definição de local de trabalho é bem mais ampla do que a gente costuma pensar. Ela cobre o trajeto de casa para o trabalho, o horário de almoço e até mesmo uma viagem a serviço. Muita coisa, né? Ok, vamos deixar esses conceitos um pouco mais concretos. Como tudo isso funciona na prática? Para a gente ter uma ideia melhor, vamos dar uma olhada nos riscos que os profissionais da saúde enfrentam. Quem trabalha nessa área encara, no mínimo, 5 grandes categorias de risco ocupacional. E uma das mais sérias, sem dúvida, são as doenças infecciosas. É uma preocupação constante. Na verdade, os riscos são tão conhecidos que já existem protocolos super claros para casos de exposição acidental a patógenos como HIV ou hepatite B. E eles são tratados como devem ser, como emergências médicas. Não dá para esperar. Mas como o sistema faz para ter certeza que uma lesão ou doença tem mesmo a ver com o trabalho? É aí que a coisa fica um pouco mais complexa. A palavra-chave aqui é perícia. É preciso ter uma avaliação de um especialista para estabelecer o que chamam de nexo causal. Basicamente, a perícia precisa conectar os pontos entre o problema de saúde e a atividade profissional. E essa perícia é ainda mais importante em condições como a síndrome de burnout. Burnout não é só estar cansado, é um processo que passa por esses 3 estágios bem definidos: exaustão, um distanciamento cínico do trabalho e, por fim, uma sensação de ineficácia. E claro, como em qualquer sistema, é preciso estar preparado para a possibilidade de simulação. Por isso, a avaliação médica tem que ser muito criteriosa para diferenciar os casos genuínos daqueles que não são. Bom, vamos amarrar as pontas. A gente viu a evolução, como funciona, mas, no fim das contas, por que um sistema como esse é um pilar tão importante da nossa sociedade? No fundo, esses sistemas mostram que a sociedade entendeu uma coisa: proteger a força de trabalho é essencial para a estabilidade econômica e social. É uma questão de responsabilidade coletiva. Isso nos deixa com uma última pergunta, para a gente pensar. Agora que o conceito de trabalho e de local de trabalho está mudando tanto, com home office e tudo mais, como será que os nossos sistemas de proteção vão ter que se adaptar?
O futuro do trabalho já começou, e é bom a gente estar pronto para ele.